Olá, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você se importa com o futuro do seu filho. E isso já diz muito sobre você como pai, como mãe ou como responsável. Meu nome é Géser Cavalcante, e no mundo do jiu-jitsu, no meio do tatame, eu sou conhecido como Cal ou Professor Cal. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na Vila Maria. Sou professor de jiu-jitsu com 22 anos de estrada. E esse ano eu completo 15 anos como faixa preta. Eu tenho 5 filhos, o mais velho tem 25, depois 24, 19, 18 e o caçula com 15 anos, entre meninos e meninas. Já estão grandes, já estão formados no caráter, graças a Deus. Mas ao longo de toda a minha vida, eu sempre trabalhei com crianças dentro do tatame. E posso te dizer, a identificação que eu tenho com cada aluno é genuína, é real. Quando eu olho para cada um deles, eu vejo potencial, vejo uma história que ainda está sendo escrita. E é exatamente por isso que esse projeto existe. O projeto do Jiu-Jitsu com propósito não é uma escolinha de luta, é um projeto de transformação de vida. Nosso objetivo é usar o esporte como ferramenta para que cada criança, cada jovem consiga enxergar o futuro com disciplina, com respeito, com caráter, valores que muitas vezes a correria do dia a dia não deixa os pais transmitirem de forma que gostariam. E eu não digo isso como crítica, digo como realidade. Trabalhar, pagar as contas, cuidar da casa, dar atenção para os filhos, tudo ao mesmo tempo é muito pesado. E é aí que o esporte entra como parceiro da família. E dentro dos esportes, a arte marcial tem uma característica que poucos têm. Ela exige respeito, ela exige disciplina, ela exige hierarquia. Não como punição, mas como cultura, como forma de vida. E eu quero falar um pouquinho sobre os benefícios do jiu-jitsu para a criança em formação. Deixa eu te explicar por que o jiu-jitsu ele é tão poderoso para uma criança em formação. Em primeiro lugar, pela questão da disciplina real. No tatame não existe atalho. Não existe passar na cola. Não existe meu pai resolve. Cada grau, cada faixa, cada técnica, ela é conquistada com presença, com esforço e comprometimento. Isso, o que ensina? Ensina a criança que na vida também é assim. Você colhe o que você planta. E aí, em segundo lugar, vem o controle emocional. O jiu-jitsu coloca a criança em situações de pressão controlada, claro. Ela aprende a respirar, ela aprende a pensar, a não entrar em pânico, e isso reflete diretamente na escola, nas relações com os amigos, em casa. Uma criança que aprende a controlar o corpo, aprende a controlar as emoções. Em terceiro, vem o respeito e a hierarquia. Dentro do tatame, existe uma ordem. O professor fala, o aluno ouve. O mais graduado, ele é respeitado. O iniciante, ele é acolhido. Isso forma uma criança que sabe se relacionar com adultos, com professores da escola, com chefes no futuro, com forças de segurança, com polícia, enfim, com qualquer hierarquia, ele vai saber lidar. Quarto lugar, espírito de equipe. No jiu-jitsu, você treina com um parceiro. Você não evolui sozinho. Você aprende que machucar o colega é prejudicar a si mesmo. Porque você não vai ter depois um colega para treinar. Ninguém vai querer treinar com aquele que só machuca o outro. Você aprende que o crescimento do outro também é o seu crescimento. E aí, em quinto lugar, vem a autoconfiança, sem arrogância. Conforme a criança evolui, ela percebe que é capaz. Ela vence os seus próprios medos, ela supera os próprios limites, mas ao mesmo tempo o tatame ensina humildade. Porque sempre haverá alguém melhor. Sempre haverá algo novo a aprender. Eu tenho 22 anos de jiu-jitsu e aprendo até hoje. É um desenvolvimento para a vida toda. A gente fala que o jiu-jitsu não tem limite de idade. O jiu-jitsu é para todos. É lógico, nem todos conseguem suportar o processo, nem todos conseguem suportar as dificuldades, mas o jiu-jitsu ele é para todos. E essa combinação de confiança e humildade, ela é rara. E o jiu-jitsu ele entrega isso. Sexto lugar, foco e concentração. Treinar jiu-jitsu exige atenção total. Não dá para estar com a cabeça em outro lugar. E esse hábito de foco, com o tempo, migra para a sala de aula, para os estudos e para a vida. A pessoa ela acaba se tornando mais focada. Os pais que colocam seus filhos no jiu-jitsu relatam, né, melhora no rendimento escolar, e não é coincidência. Então, qual que é a importância sua, pai? Qual que é a sua importância, mãe, responsável na formação do aluno? Eu preciso falar agora diretamente com você, pai, você mãe, você responsável. Porque o nosso trabalho aqui dentro do tatame não só funciona de verdade quando existe parceria com a família. Educar dá trabalho. Ninguém sabe disso melhor do que quem tem filho. Nós não estamos aqui para educar o seu filho no lugar de você. Isso não é o nosso papel e nunca será.
O nosso papel é ser uma ferramenta de transformação na vida do seu filho. Mas para essa ferramenta funcionar, ele precisa de suporte. Quando o professor diz que o aluno precisa de mais disciplina, o pai ele precisa reforçar isso em casa. Quando o professor ele cobra o boletim, o pai precisa estar junto nessa cobrança. O pai, quando eu digo os pais, né, o responsável. Quando o filho ele quer desistir no primeiro obstáculo, os pais eles precisam ser o primeiro a dizer não, você vai continuar, você vai superar isso. Sabe por que isso é tão importante? Porque a criança que aprende a não desistir no tatame, ela aprende a não desistir na vida. E essa lição, ela não aprende sozinha, ela vai aprender com o exemplo dos pais. O alinhamento entre a família e o professor é o que vai transformar um bom aluno em um grande ser humano. Nós levamos o nosso trabalho muito a sério. Nós buscamos sempre o melhor para cada aluno, com dedicação, com cuidado, com responsabilidade, mas precisamos de vocês, como aliados nessa jornada. E aí, eu quero passar aqui para vocês algumas informações práticas. Agora eu vou passar algumas informações sobre o projeto em si. As nossas aulas, elas acontecem aqui no Salão Social da nossa igreja, quadrangular na Vila Maria, na Praça Joaquim José da Nova, 45B. Nós atendemos crianças e jovens de 7 a 17 anos, os treinos são todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, e o projeto ele é totalmente gratuito. A única coisa que pedimos é que o aluno tenha a sua própria faixa. O kimono nós estamos disponibilizando, nós tivemos uma doação grande de kimonos, então a gente tem bastante kimono lá. Talvez não vai ter para todo mundo, mas uma boa parte já tem. Mas falando sobre a faixa ela representa a evolução do aluno. É o símbolo do caminho que ele está percorrendo. Graças a uma parceria que nós fizemos com a Keiko Sports, uma das marcas mais respeitadas no mundo das artes marciais, nós conseguimos essa faixa a um preço de custo por apenas R$ 45. Para participar, o aluno precisa ter entre 7 e 17 anos, estar matriculado na escola e ser morador da região. E aí, nós precisamos agora de respeitar algumas regras de conduta. Para que o nosso tatame seja um espaço seguro, saudável e de aprendizado real para todos, temos regras que são inegociáveis. E eu peço que os pais também conheçam essas regras, porque vocês são parte fundamental no cumprimento delas. Respeito acima de tudo, com o professor, com os colegas, com os mais graduados e com os iniciantes. A gentileza ela deve prevalecer sempre, sem ego, sem brutalidade. Nós estamos aqui para evoluir juntos. Atenção ao professor, quando o professor fala, o aluno ouve. Isso não é autoritarismo, é segurança, é respeito, é o que garante a evolução de cada um. Outra coisa, higiene também é respeito. O kimono ele deve estar sempre limpo, as unhas das mãos e dos pés devem estar cortadas para evitar arranhões e acidentes. Pais, verifiquem isso antes de trazer o filho para o treino. Sem acessórios, corrente, anel, brinco, piercing, nada disso pode ser usado durante o treino. Isso não é frescura, é segurança. Um acessório pode causar um acidente sério dentro do tatame. Quem tem cabelo grande aí, as meninas, ou até mesmo menino tem cabelo grande, quem tem cabelo comprido, cabelo preso, não com um acessório que vai machucar de metal, mas com um elástico, algo que amarre ali o cabelo. Seja menino ou menina, deve mantê-lo preso durante o treino. Chinelo é obrigatório fora do tatame. Sempre que o aluno sair do tatame, seja para beber água ou ir ao banheiro, o chinelo deve ser colocado. Nunca se anda descalço fora da área de treino. O chinelo ele deve ficar organizado e alinhado ao lado do tatame. Não treinar doente. Se o aluno estiver gripado, resfriado ou qualquer doença contagiosa, ele tem que ficar em casa e se recuperar. Isso é respeito com os colegas e com o ambiente. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o sistema de graduação. Eu vou explicar como é que funciona a evolução do aluno dentro do projeto. No jiu-jitsu infantil existem várias faixas e dentro de cada faixa existem os graus. Os graus eles são representados por um esparadrapo branco enrolado na borda preta da faixa. A cada 10 aulas frequentadas, o aluno está apto a receber um grau. Não quer dizer que ele vai receber, ele está apto. O que é importante, a frequência é apenas um dos critérios. Tá? Para receber o grau, o aluno ele precisa estar em todos os quesitos. Disciplina, respeito, atenção, técnica e, principalmente, o boletim escolar. Isso mesmo, nota ruim na escola significa que não haverá graduação. E eu quero que fique muito claro o porquê dessa regra. O jiu-jitsu e a escola precisam caminhar juntos. Se o aluno está evoluindo no tatame, mas está indo mal na escola, algo está errado. A disciplina que ensinamos aqui precisa aparecer lá também. Quando o aluno sabe que a graduação depende do boletim, ele passa a estudar com mais empenho. Porque ele quer evoluir, ele quer a próxima faixa. E é exatamente aí que o esporte se torna uma ferramenta de transformação real. O processo ele funciona assim, a cada 10 aulas, um grau.
Após completar os graus necessários, o aluno está apto para mudar de faixa. O processo todo ele leva aproximadamente um ano aí. A cada um ano ele pode vir a mudar de faixa, desde que atenda todos os requisitos. Um ano de comprometimento, um ano de disciplina, de evolução dentro e fora do tatame. Então, se você já faz parte desse projeto, eu quero te agradecer pela confiança. Você tomou uma decisão que vai impactar positivamente a vida do seu filho. Se você ainda está pensando em colocar seu filho, eu te convido a dar esse passo. Venha nos conhecer, venha ver o projeto de perto. Nosso espaço ainda é pequeno, mas temos grandes planos de ampliação para atender cada vez mais crianças e jovens da comunidade. Porque acreditamos que cada criança merece a oportunidade de se transformar. E o Jiu-Jitsu com propósito está aqui para isso. Com você, conto com você, mãe responsável, juntos vamos formar não apenas lutadores, mas vamos formar cidadãos de bens. Nos vemos no tatame. Os